Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 5 criminosos invadem joalheria e fazem atendente de refém. As câmeras gravaram tudo. Mais de 100 pessoas foram presas aqui no estado em uma operação que investigou roubos e latrocínios em todo o país. Já está em liberdade o mineiro suspeito de tentar estrangular a namorada, que também é de BH, em um apartamento nos Estados Unidos. Trabalhadores da Rede Municipal de Saúde pedem mais segurança nas unidades de atendimento e denunciam que até arrastão já aconteceu. 75% das escolas públicas de Minas não tem sequer um extintor de incêndio. Hoje também vamos falar de política. Nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar as últimas notícias da corrida eleitoral. No futebol, o destaque é o Cruzeiro, que entrará em campo daqui a pouco para tentar garantir a vaga na final da Copa do Brasil. E na economia, o destaque é o comércio, que se mostra mais confiante e prevê aumento das vendas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Ainda não foram capturados os criminosos que assaltaram uma joalheria na manhã de hoje no centro da cidade de Coronel Fabriciano, na região do Vale do Aço. 5 homens aparecem nas imagens das câmeras de segurança invadindo o local. Segundo a PM, eles estavam armados e renderam um dos atendentes. Em seguida, os criminosos quebraram as vitrines e levaram bijuterias, folheados a ouro e ainda relógios. Os suspeitos fugiram e não foram identificados. Já está em liberdade o mineiro suspeito de estrangular a namorada na Flórida, nos Estados Unidos. Eric Bretes pagou fiança no valor de cerca de R$240 mil, mas teve o passaporte apreendido. Ele irá responder pelos crimes no país norte-americano. Eric Bretes pagou fiança no valor de $60 mil, o equivalente a R$240 mil, e irá responder em liberdade. O brasileiro foi preso na Flórida depois de agredir a namorada, a estudante Melissa Gentes, de 22 anos. O jornalismo da Band teve acesso a um áudio gravado pela própria Melissa, depois que ela tentou pular do carro em movimento para fugir das agressões. Para de fazer Você só faz Aprende, velho! Para de me abusar mentalmente! Abusar velho! Você quer piorar a situação? Você abriu a porta do carro, tentou pular. Em uma entrevista exclusiva dada ao jornalismo da Band pela internet, Melissa conta sobre esta e outras agressões feitas pelo namorado. Ele começou a bater minha cara no chão, me puxou, pegou meu cabelo assim, me arrastou pelo chão, pegou uma garrafa de soro, bateu na minha cara e ele me colocou entre as pernas dele, começou a me estrangular e ele deixava o soro cair na minha boca para eu não conseguir respirar. O motivo das agressões seria o ciúme que Eric tinha de Melissa. Em uma das conversas, ao exigir o celular da namorada, o jovem revela por que teria agredido a moça. Eu pedi pra ver, você não deixou, velho. Eu deixei, eu só queria que você não tomasse minha boca. Você não me deu, não. Eu tinha que pegar, velho. Então, eu falei pra você... Quando eu pedi pra ver, você me dá. Em outro áudio, Eric ameaça fazer algo com a família de Melissa caso ela entrasse na justiça contra ele. Você me na justiça e eu te engoli na justiça. Só que eu não engoli só você, não, porque a sua família entra na justiça, envolve família. Em seguida, fala para Melissa obedecer a ele, porque ele era homem. Você não aceita um homem que tem mais dominância que você. Isso eu não aceito. Você acha que você é um homem. Você acha que você é o homem da relação, mas você não é, você é uma mulher, velho. Tem que aceitar isso. Aceitar que é você, aceitar a sua realidade, velho. O rapaz deve responder por 2 acusações de violência doméstica, por estrangulamento e por intimidar a vítima. Para denunciar violência contra mulheres, o telefone é o 180. Investigações descobriram fraudes em pregões eletrônicos no segundo semestre de 2010 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem tem os detalhes é o repórter Marcelo Silveira. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Olha, essa investigação, na verdade, é o desdobramento de uma outra operação que foi realizada em fevereiro deste ano. Mas hoje, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão lá em Juiz de Fora. Os agentes descobriram que nos editais de algumas licitações da Universidade Federal de Juiz de Fora havia cláusulas muito específicas e extremamente restritas, o que fazia com que apenas uma empresa se encaixasse nesse perfil. Ou seja, o resultado era sempre essa empresa que vencia as licitações. Os contratos chegam a somar mais de R$5 milhões e, de acordo com a Polícia Federal, os envolvidos podem pegar até 4 anos de prisão.
Ok, então, obrigada, Marcelo, pelas informações. 103 pessoas foram presas e 109 mandados de busca e apreensão cumpridos hoje aqui em Minas em uma operação da Polícia Civil que acontece em todo o país. Os envolvidos são suspeitos de diversos crimes como roubo e latrocínio. A operação teve início às 6 horas da manhã desta quarta-feira. A Operação Midas envolve policiais civis de todo o Brasil. São 36 horas seguidas de cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. Ela tem como objetivo a prisão de autores contumazes na prática de crimes contra o patrimônio, principalmente na modalidade roubo e ou latrocínio. O latrocínio é o roubo seguido de morte. Então, nós estaremos no dia de hoje e no dia de amanhã, começou hoje às 6 horas da manhã e vai até amanhã às 18 horas, a Operação Midas, com esse objetivo de tirar de circulação autores contumazes na prática de crimes contra o patrimônio. Ainda segundo o superintendente de investigação, o maior número de prisões e apreensões ocorre em cidades de médio e grande portes. Só em Minas Gerais, mais de 100 pessoas já foram presas. Em Minas Gerais, nós já temos uma parcial de 6 horas da manhã até agora às 15 horas, de 103 presos. E nós cumprimos também 109 mandados de busca e apreensão. Desses mandados, nós também tivemos a apreensão de veículos em situação irregulares, drogas, armas de fogo e munições. E a operação agora segue até amanhã às 18 horas. Servidores da saúde que atuam na rede municipal de Belo Horizonte reclamam da falta de segurança nas unidades. A denúncia até de arrastão, isso sem contar roubos e invasões. Os trabalhadores também dizem que já foram agredidos pelos pacientes. Thaís se formou em enfermagem em 2011. De lá para cá, a jovem passou por postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento. Em todas elas, sofreu ou viu colegas sofrerem algum tipo de agressão. Numa UPA em Contagem, ela chegou a ser agredida fisicamente por um usuário. Como era eu que estava mais próxima, ele veio até mim. Disse que era para eu conversar com uma pessoa que estava no telefone, que era uma autoridade da família dele. E eu disse que não tinha nada para ser feito, que se ele tivesse alguma outra reclamação, que fosse para reclamar com a outra enfermeira, que ela já tinha conversado com ele. E aí ele não aceitou, e pelo fato de eu falar que não tinha mais o que ser feito ali, eu podia fazer o curativo, ele, na hora que eu passei, ele me bateu com o telefone por 2 vezes no rosto. Os casos de agressão vêm assustando os trabalhadores da área de saúde que atuam nestas unidades. Dados do fluxo de abordagem dos episódios de violência nos serviços da Secretaria de Saúde da capital mineira mostram que nos últimos 5 meses foram registrados 243 casos de agressão física ou verbal em Belo Horizonte. O problema é que tem acontecido alguns casos com um grau de violência muito elevado. Nós já tivemos, por exemplo, arrastão dentro de centro de saúde, onde os ladrões se fingindo de pacientes anunciaram um assalto e roubaram desde os funcionários até os usuários presentes na unidade. Tivemos enfermeira sequestrada em porta de unidade de saúde, tivemos assalto à mão armada em vários locais e tivemos, inclusive, centro de saúde que foi fechado por conta da violência. Se fizermos uma conta rápida, veremos que a média é de 50 casos notificados a cada mês. Diante dessa situação, os profissionais pedem mais segurança. O que nós temos pedido para a Prefeitura é a presença dos porteiros durante todo o horário de funcionamento de todas as unidades de saúde, a presença mais efetiva da guarda, que a guarda esteja mais presente nas unidades. A Polícia Militar informou por meio de nota que trabalha num policiamento ostensivo, contribuindo para a maior sensação de segurança em torno das UPAs. Já a Guarda Municipal, que é responsável pela segurança do patrimônio, disse que atua em todas as UPAs, com patrulhamento em viaturas durante o dia e com a presença de guardas fixos no período da noite. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para saber se novas medidas de segurança serão tomadas. Por meio de nota, nos foi informado que 40 motocicletas vão reforçar o patrulhamento nas 9 regionais, isso já a partir de novembro, e que o retorno dos porteiros às UPAs significaria um custo de R$2 milhões por mês e que não é prioridade. 75% das escolas públicas de Minas não têm sequer um extintor de incêndio. Esse dado alarmante foi apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. O tribunal deu até meados de dezembro para medidas de correção serem adotadas.
Essa escola, localizada no bairro Granja de Freitas, na região leste de Belo Horizonte, é considerada um exemplo quando o assunto é medidas de prevenção e combate a incêndios. Tem extintores espalhados em todos os corredores, na biblioteca, no refeitório, sinalizações em várias partes do prédio, avisos educativos. As rampas facilitam a acessibilidade. Os botijões de gás ficam na parte externa. Todo início de ano a gente faz um treinamento, que é a evacuação do prédio. Então a gente pega todas as turmas, 15 turmas, mais os funcionários são treinados para sair desse prédio em menor tempo possível. Mas esta instituição de ensino mostrada é uma exceção em Minas Gerais. Isso porque de 565 escolas inspecionadas pelo Tribunal de Contas do Estado, 494 não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ou seja, mais de 87% dessas unidades estão funcionando sem medidas de prevenção a incêndio. O Estado e os municípios têm 90 dias para adotar as medidas de prevenção e combate a incêndios, contando desde o último dia 19. Prazo que seria, sob a nossa perspectiva, suficiente para, desde questões bastante simples, como a aquisição de extintores, né, ou o estabelecimento de metodologia de combate a uma situação feito essa, por exemplo, de um princípio de incêndio, e também para a apresentação de um plano para a adequação dessa situação à realidade. Se os gestores não nos apresentarem nesse prazo de 90 dias aquilo que foram instados a apresentar, eles podem, inclusive, receber uma punição, uma sanção pecuniária, ou seja, uma multa que gira ou pode chegar até R$15 mil. O cidadão pode contribuir para sinalizar a falta de medidas de prevenção a incêndio e outros problemas nas escolas. Com o aplicativo na ponta do lápis, qualquer pessoa pode responder questionários e fazer relatos sobre as instituições de ensino. Qual que é o nosso desejo com isso? Criar uma rede de participação solidária para que a escola seja cada vez melhor e, de alguma forma, que a qualidade da educação oferecida aos mineiros seja melhor também. Todas essas informações são consolidadas e o gestor ele pode conhecer quais são os principais problemas daquela unidade escolar, daquele município e do nosso estado através da página do tribunal. A página do Tribunal de Contas é tce.mg.gov.br. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação disse que já está atuando com o apoio do Corpo de Bombeiros para oferecer condições mínimas para a prevenção a incêndio e pânico em todas as escolas estaduais e que desde 2014 orienta a inclusão de medidas de prevenção contra incêndio em todos os projetos de reforma geral de escolas. A nota continua informando que 93 escolas já possuem projeto aprovado de prevenção contra incêndio e pânico e outras 348 estão com o projeto em andamento. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que está realizando um levantamento de todas as escolas que necessitam de adequações e de atualizações de segurança. E o assunto agora é a política, com foco nas eleições. O nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Bom, nosso primeiro assunto é o seguinte. O candidato a vice de Antônio Anastasia, Marcos Montes, do PSD, disse ontem durante um evento na cidade de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, que se o candidato do PSDB à presidência da República, que é Geraldo Alckmin, não tiver chance de passar para o segundo turno, que ele, Marcos Montes e Antônio Anastasia, do PSDB, deveriam dar as mãos para apoiar Jair Bolsonaro, do PSL. Orion, o PSDB está desistindo de Alckmin já? Inácio, isso caiu como um balde de água fria na caminhada de Geraldo Alckmin, que já vem sendo abandonado em várias regiões do país. Tudo isso porque as pesquisas estão dizendo que ele não teria chances, que ele não seria o candidato do momento. Enfim, e também da polarização prevista aí entre dois finalistas, que seriam, então, Bolsonaro e Fernando Haddad. O que o vice-governador, candidato a vice-governador de Anastasia, está dizendo é que realmente Alckmin não terá chance. Estamos aí há 11 dias das eleições e já está jogando a toalha, que ele não teria chance de ultrapassar e chegar ao segundo turno. Nesse sentido, Anastasia, que já faz campanha contra o PT de Fernando Pimentel, candidato à reeleição ao governo de Minas, ele tende a ficar contra
também o candidato presidencial do PT, que é Fernando Haddad. Da mesma forma, Fernando Pimentel vai se abrigar, se apoiar nessa onda de crescimento de Haddad nessa reta final. Então, tudo pode acontecer, estamos há 11 dias e vamos aguardar, estaremos acompanhando o desenrolar e se temos ou não um segundo turno em Minas Gerais. Com certeza, a gente vai acompanhar, conferir. Bom, e as pesquisas eleitorais estão mostrando que o eleitor está querendo fazer no primeiro turno o chamado voto útil, que é quando o eleitor decide votar no candidato que tem mais chances de vencer ou de pelo menos passar para o segundo turno, ao invés de escolher aquele que tem as propostas que esse eleitor gosta mais. Orion, esse comportamento é previsível na atual conjuntura desse tipo da eleição que a gente está tendo nesse ano, ou isso também te surpreende? Surpreende, sim, Nácia, porque é uma lógica inesperada e curiosa. As pessoas, os próprios partidos, vimos daqui a pouco essa situação do PSDB mineiro, estão antecipando. Na verdade, estamos vivendo um segundo turno dentro do primeiro turno. Existe hora para tudo. Então, quer dizer, o momento de os candidatos, de os eleitores dos candidatos que não forem ao segundo turno, à segunda votação, de fazerem a opção é depois, não agora. Mas a ansiedade está muito grande porque a campanha está muito curta, apenas 45 dias de campanha no primeiro turno. Então, essa ansiedade leva todo mundo aí a tomar um posicionamento antes da hora, como se as opções preferenciais iniciais não estão funcionando e não vão funcionar. Como se não valesse a pena segurar essa escolha, manter essa coerência, né? Pois é. Vamos então para o nosso último assunto dessa conversa de hoje com o Orion. E a gente fala da pesquisa do Ibope, que foi divulgada hoje. E o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, mantém a liderança com 27% das intenções de voto. Em segundo lugar está Fernando Haddad, do PT, com 21%, seguido por Ciro Gomes, do PDT, com 12%. Em quarto lugar, nas intenções de voto, está Geraldo Alckmin, do PSDB, com 8%. Marina Silva, da Rede, aparece na quinta posição com 6%. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Orion, na semana passada, no final da semana, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, ele chegou a sugerir que os partidos de centro se unissem numa tentativa aí de tirar forças de Bolsonaro e também do PT. Qual que é a sua leitura sobre isso? Inácio, essa proposta não foi bem recebida por esses próprios candidatos do centro, que estão abaixo dos dois primeiros colocados, tanto é que a primeira reunião prevista para ontem ficou esvaziada em função disso. Primeira questão, quem vai abrir mão para que um deles seja o candidato? Segundo lugar, você planejou um primeiro turno? Guarda mais uma semana que está acabando já. O jogo começou, estamos ainda no primeiro tempo, então é preciso cumprir essas regras. Quer dizer, os adversários de Alckmin chegaram a dizer que ele deveria largar a toalha primeiro, né? Em terceiro lugar, Inácia, política não é matemática. O fato de você somar 3 candidatos numa candidatura apenas, como se essas intenções de votos todas fossem agrupar nessa pessoa. Então, acho que não é hora de desespero. As pesquisas estão aí para orientar, não para tomar decisões antes da hora. Então, é preciso aguardar o resultado do primeiro turno. Depois, vamos discutir, então, o que fazer no segundo turno. Se forem para as pesquisas decidirem o nosso futuro, então, para que eleição? Faz a pergunta, quem é o candidato? A ou B será o presidente da República. Tá não certo. É bem assim. A gente vai acompanhar de pertinho tudo isso. Obrigada, Orion. Até Prazer, semana que noite. vem. Bom, e você vai ver a seguir BH em alerta. Período de chuva e calor facilita o aumento do número de casos de dengue. Estamos de volta e o assunto é futebol. O Cruzeiro entrará em campo daqui a pouco para tentar garantir a sua vaga na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Mineirão lotado. Nosso repórter e comentarista André Salles está conosco para falar sobre a estratégia do time celeste. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. André, Arrascaeta e Thiago Neves entram em campo ou não, hein? Pois é, essa é a pergunta que todo cruzeirense está se fazendo desde o início do dia, ou desde o início da semana, na verdade, né? Particularmente, eles entraram em campo, fizeram algumas atividades, né, durante a semana, mas particularmente acho que principalmente o Arrascaeta, muito difícil o aproveitamento dele. Machucou faz 2 semanas já, não treinou durante esse período, até fisicamente, mesmo que ele tenha condições, falar em aguentar 90 minutos ou mesmo 45 é muito difícil. Já o Thiago Neves, acho que as possibilidades são maiores. Ele sofreu uma lesão há apenas 1 semana, ficou menos tempo parado, me parece ser também um problema muito menos grave, dores musculares, então eu acho que é um jogador que pode aparecer, até para o Mano Menezes não ter que mexer tanto no time. Lembrando então da importância desse jogo, né, Inácio? O Cruzeiro venceu lá no Allianz, em São Paulo, por 1-0. Qualquer empate leva o Cruzeiro para a segunda final consecutiva da Copa do Brasil. E, claro, uma vitória do Cruzeiro levaria da mesma forma para um feito dificílimo. Segunda vez nessa competição, na final, e com um dado interessante, a premiação milionária dessa nova Copa do Brasil, né? 20 milhões de reais para Cruzeiro ou Palmeiras. Quem passar vai pegar essa bolada aí. Muito atrativo. Amanhã você volta com o resultado. Obrigada, André.
Bom, e apenas para você já anotar aí, o América vai jogar no sábado contra o Corinthians e o Atlético vai voltar a campo no domingo contra o Sport Recife. Chuva e tempo quente são motivo de alerta para dengue. É nesse clima que a reprodução dos mosquitos Aedes aegypti, transmissores da doença, acontece mais facilmente. E o Belo Horizontino está com uma preocupação extra neste ano. Depois de 8 anos fora de circulação, o tipo 2 da doença voltou a ser registrado na cidade. Duas figuras, Janete e Juliette. Em uma conversa de comadres, elas chamaram a atenção dos usuários do metrô de BH sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. Ô, querida, deixa eu te mostrar aqui o meu quintal. Olha que quintal bonito, querida. Olha que coisa mais linda. E se o objetivo era conscientizar de um jeito divertido durante as viagens nos vagões, deu certo. São muito divertidas. A chuva está começando, né? Aí os mosquitos começam a atacar de novo. É bom para alertar a população, vale a pena. Este ano foram 318 casos de dengue confirmados na capital. A ação do Mobiliza SUS BH, Grupo de Arte e Mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, acontece em um momento importante. É que as chuvas recentes e o tempo quente podem aumentar a propagação do mosquito. O ciclo dele total leva em média uns 7 dias. Quando está um tempo um pouco mais frio, pode ser de 7 até 14 dias. Olhar a caixa d'água, olhar vasinho de planta, tem obras desativadas que também merecem atenção. Então, todo local que possa acumular água é um local que tem que ser vistoriado pelo menos uma vez por semana. E quem mora em Belo Horizonte tem um motivo a mais para se preocupar. É que o tipo 2 da doença, que estava fora de circulação há mais de 8 anos, voltou a ser registrado na região de Venda Nova. Foram 2 casos em maio deste ano. É muito importante que a população compreenda que o mosquito que transmite os 4 tipos do vírus da dengue é o mesmo, é o mosquito Aedes aegypti. Nós temos pouco mais de 300 casos de dengue até o presente momento. Lembrando que em 2016 nós tivemos mais de 150 mil casos. Então nós precisamos preservar essa boa situação e a preservação significa a conjugação de esforços entre a população e a prefeitura. A chegada da primavera inspirou o nosso colunista Paulo Navarro, que hoje relembra o autor Rubem Braga em um texto que ele fez para Vinícius de Moraes. Olá! Recado de Primavera é uma crônica, uma carta de Rubem Braga para o poeta Vinícius de Moraes, que havia morrido pouco antes. A carta expressa muito mais que o vazio deixado pelo amigo. Hoje, 38 anos depois, com esta barra pesada, tem cronista adiando a primavera por falta de clima. Então, mais do que nunca precisamos de Rubem, Vinícius, lirismo, poesia e primavera. Se não temos mar, temos outras violências primaveris, como a chuva nas montanhas. Podem não ser os mesmos, mas temos também o equivalente a um tico-tico com uma folhinha seca de capim no bico e uma touceira samambaia. Se procurarmos bem, achamos até a pitangueira do cronista. Milagres acontecem como a própria primavera. E assim, podemos terminar com as palavras finais de Rubem Braga. O tempo vai passando e ainda vamos ficando um pouco por aqui, a vigiar, em nome dos poetas, o vento, o tico-ticos e as moças em flor. E a seguir você vai ver que mais de 70 mil vagas de empregos temporários deverão ser abertos aqui no país, já pensando no Natal e no Réveillon. Depois de 5 meses de queda, a confiança dos comerciantes teve uma ligeira alta em setembro. A proximidade do fim de ano é o principal motivo. Mais de 70 mil vagas temporárias deverão ser abertas já pensando no Natal e no Réveillon. O vai e vem de clientes nesta loja de roupas femininas em Belo Horizonte é intenso. Está havendo um crescimento, o fluxo tem aumentado de clientes, o comportamento do cliente também já está mais aquecido para o final do ano. A gente está vendo um consumidor mais engajado, mais animado mesmo para o final do ano. A gente está projetando um crescimento de 40%. Os empresários que trabalham com o comércio estão um pouco mais otimistas. É o que mostra uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Depois de 5 meses seguidos de queda, em setembro houve um pequeno aumento no índice de confiança. Um dos motivos é a proximidade com o fim do ano, quando o trabalhador recebe o 13º salário. A expectativa é de vender bem na Black Friday e no Natal.
Por um lado, nós temos uma inflação bem comportada, isso traz ganhos reais ao orçamento familiar. Nós temos também um comportamento favorável das taxas de juros praticadas no mercado, ainda estão elevadas, mas em um comportamento de queda, e isso tende a impactar favoravelmente os financiamentos, as concessões de crédito. Esta loja, neste período do ano, cria um espaço só para os produtos natalinos. A expectativa nossa é que, comparado ao ano passado, a gente tem aí um aumento de entre 15% a 20% de faturamento. Mais de 70 mil vagas temporárias deverão ser abertas este ano. Em setembro, as contratações já começaram. Desempregada desde abril, a Andressa conseguiu um emprego de vendedora e espera ser efetivada para ter um ano melhor em 2019. O serviço está muito difícil, né? E final de ano a gente quer gastar, né? Então ajuda bastante. Eu tenho a intenção de ficar, não quero ficar só temporário, não. Boa sorte para ela. Bom, e para você acessar as nossas reportagens, você pode conferir no youtube.com/TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência e até amanhã.